Sejam bem-vindos ao Premier Racing. Eu, Juliana Martins, estou aqui mais um domingo. Primeiramente, sempre agradecendo aos nossos apoiadores, a Swain TV, Palheta Filmes, Trópico Designer, Vitor Ladeira, nosso artista, a Harmony Transplante Capilar e Hermoso & Co. Gente, hoje eu estou aqui com uma pessoa hiper mega especial, que todo mundo já deve conhecer, todo mundo já viu ele, todo mundo já curtiu o post dele, mas eu garanto que vai ser aí um fenômeno, graças a Deus, para o nosso automobilismo nacional e quiçá mundial. Eu estou aqui com o Gustavo Moreno. Obrigada, Gu, por ter vindo aqui com a gente hoje. Eu que agradeço por ter chamado, eu ainda não participei de algum podcast, é uma honra mesmo estar participando aqui, de verdade. Nossa, como? Gente, eu tô falando de um menino, desculpa, a gente é um pouquinho mais velha, de um adolescente, de um moço com 16 anos de idade, que já tem mais de 4 milhões de visualizações aí No último mês eu tive 7 milhões, no último 7 mês. milhões de visualizações nas redes sociais dele. E a questão não é só isso não, gente, a questão é que a gente está falando de um piloto brasileiro que começou aqui nos nossos campeonatos regionais com a Fórmula Evo. Na verdade, você começou como? Já sei de umas histórias aí que vocês não vão ficar de cabelo em pé. Mas como que você começou? Com kart, com moto? Como foi isso? Eu gostava muito de assistir corrida, eu já assistia lá para 2015, 2016, quando eu ia na casa do meu avô assistir a Fórmula 1, só que eu não acompanhava, não sabia nome de piloto, sabia que tinha um Felipe Massa que corria num carro vermelho, entendeu? E aí, no meio da pandemia, a Fórmula 1 começou a ficar mais famosa por conta das séries e tal, eu comecei a assistir, e eu pedi pro meu pai para ele comprar um simulador pra Começou gente. com o simulador, que Comecei com o legal. simulador. E aí teve um dia que eu falei, pai, você me leva pra correr de kart, por favor? De kart Ai, que rental, de kart bonitinho, por alugar. favor. E aí, ele me levou pra correr, e era aqueles kart pequenininhos, sabe, Rental. e aí eu comecei a gostar, e de 2022 até hoje, todo final de semana eu ou tô de kart, ou agora esse ano eu tô correndo na Fórmula Evo. E assim, eu estou falando que foi uma ascensão muito rápida, né? Porque além rápida em 2 sentidos, a questão da sua mídia, né, que foi Uhum. sensacional, e a questão também de você nem disputar o campeonato inteiro e você já tá na classificação ali É. em segundo colocado, diante de um grid de mais de 15 pilotos e pilotos aí que a gente já tá há muito tempo na pista. Como é que foi isso para você? F eh Foi natural, foi uma coisa Foi natural. foi foi natural. Eu entrei na Fórmula Evo e eu tô em segundo lugar na categoria Rookie, né, que é dos estreantes ali que saem ouro do kart, ou eles, de acordo com o regulamento, eles não estão entre o top 3 em algum campeonato oficial. Então, cara, às vezes ele corre faz 3 anos, sei lá, na Fórmula 1600, na Fórmula V, mas nunca ficou no top 3 de algum campeonato, então ele Vai para Hulk. vai pra Rookie. Então não é necessariamente alguém que é ruim, é alguém que não ficou no top 3. E ali eu entrei na terceira etapa, eu não entrei no início do campeonato, eu entrei na terceira etapa, sem contar com os descartes da pontuação, eu tô em terceiro lugar. Mas depois quando descartar as 2 corridas que eu não participei, as 2 etapas que eu não participei, eu tô em segundo. Nossa, e assim, a primeira corrida que você foi pilotar foi aonde? Foi em Interlagos. Como Interlagos, foi isso? na chuva, eu postei vídeo no meu canal, tem o vídeo da corrida inteira. Eu não tinha macacão homologado, não tinha capacete, peguei tudo emprestado do Rossetti, ficou grandão assim. E aí eu fui pra correr e eu só usei as habilidades que eu tenho do kart pra correr, só que na chuva, no carro cambiado a 200 por hora. Então foi muito legal. E aí eu fiquei em segundo lugar na Rookie, na geral, acho que eu fiquei décimo, eu não marquei, mas na Hulk eu fiquei em segundo lugar. Para o vermelho aceso, ele vai apagar. Fórmula Evo à frente, Fórmula V atrás. Vai apagar e nós teremos a largada. Agora é race! Total Interlagos. Olha o spray, ó. Olha o spray.
E essa sensação, né, de já estar ali no meio das feras, com um monte de carro ali, um monte de Fórmula, Interlagos, porque no Campeonato Paulista, por mais que seja um campeonato regional, tem carro pra caramba, tem piloto pra caramba, tem um network acontecendo ali, né, Uhum. fervendo os finais de semana de corrida em Interlagos. Deve ter sido muito legal, né? É uma sensação que eu não sei nem como Indescritível. explicar. Só tendo essa sensação para entender. É muito difícil explicar. E hoje você corre em qual categoria e com qual equipe? Eu corro na Fórmula Evo Hulk, que é a Evo é dividida na geral e Hulk. A geral tem seus quase 20 carros, e a Hulk tem 9, é porque são 18. São 18 no geral, são 9 Hulk e Hulk, 9, 9 Master, 9, geral. E eu corro na Rosset Racing. do R7. Legal. E me conta uma coisa, assim, eu sou CEO da Fórmula Inter, amo Fórmula, né? Mas vamos explicar para o pessoal como que é o formato do seu carro. Ele é um Fórmula, qual que é a motorização? É um motor de Hyundai 1.6. Ele tem 140 cavalos e Interlagos ali, chegando no final da reta, depende do acerto que você está fazendo no carro, seu câmbio e tal, mas por volta de 210 quilômetros por hora no final da Que reta. legal. Pneu, como que é o O pneu pneu? é semi-slick. Semi-slick. É Semi-slick. sensacional. É. Já dá uma voltinha a mais aí do pneu radial. E como que tá sendo, assim, para você? Acho que tá sendo tudo muito novo, né? É. De corrida, a parte que a gente tá falando, toda essa parte glamurosa das mídias, mas tem a parte do atleta, porque a grande maioria dos atletas, como piloto, é treinar, 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 é um esporte de repetição, né? Sim. De muita parte mental ali envolvida. Como que tá sendo essa parte para você, da parte de pilotagem? Eu sempre tô na pista, ou cartódromo ou autódromo. Todo final de semana eu tô no cartódromo, e se eu não tô no cartódromo, eu tô no autódromo por conta das etapas da corrida. E, e nos dias de semana eu fico no simulador, em casa. Então, tipo assim, eu tô sempre treinando, sempre muito forçando pra evoluir, Ah, sempre. então, a gente aqui na Fórmula Inter tem um campeonato virtual, né, o e-Fórmula Inter. Eu acho que o simulador, ele te dá uma precisão de traçado muito importante, né? O que que você acha disso? Acho que o pessoal tem que realmente investir nessa parte, né? E eu acho que, além do traçado, o simulador é muito importante porque, por exemplo, eu e um piloto que não tem um simulador. Entre uma corrida e outra tem 2 meses, uma corrida e outra. Nesse período de 2 meses, ele fez quantas largadas? 0. Eu que tenho um simulador, eu fiz mais de 100, porque fiquei treinando. Então, tipo assim, eu tenho sempre, por exemplo, eu vou conseguir entrar mais Tá calmo. contando segredo, viu, gente? Eu vou conseguir entrar mais calmo para a corrida. Às vezes eu posso entrar numa situação de largada ali que eu já me encontrei no simulador, então eu sempre vou conseguir ter uma maneira de sair de uma ocasião, entendeu? No meio da corrida. E como que funciona, né? Porque a gente está falando aqui no Brasil, 16 anos, escola, estudo, já está pensando em carreira daqui a pouquinho, né? 18 anos, não sei que ano que você está no colégio. Eu tô no segundo médio. No segundo, ano que vem termina, né? Tem mais um ano de estudos. Como que está sendo organizar isso, né? Porque tem que ter uma agenda para organizar tudo isso. É difícil, porque a minha escola ela é muito puxada. Ela é, se não a melhor, uma das melhores ali de Atibaia, que é a minha cidade. E a gente fica às vezes o dia inteiro na escola, aí tem trabalho da escola que a gente tem que ficar. E aí para mim é difícil porque eu tenho que cuidar do meu Instagram, eu faço tudo, eu tenho que cuidar do meu Instagram, eu tenho que treinar e eu tenho que pilotar, né? E aí E estudar, né? estudar para ir bem na prova. E aí, talvez ano que vem a gente não tem nada, não tem certeza ainda, mas eu tô vendo para fazer uma escola online dos Estados Unidos, porque aí eu já consigo desafogar um pouco, focar mais na minha carreira no automobilismo, porque é o que eu quero seguir para minha vida. É. E fora que o bacana dessas escolas online é a fluência, né, do inglês, porque É, é bem importante isso, principalmente para quem está pensando em correr fora aí, ter essas experiências, né, de pilotagem fora do país. Então agora a gente tem já um propósito aí que é o Gustavo Moreno como nosso piloto aí no Brasil, gente. E como que é essa questão das redes sociais? Porque a molecada de hoje em dia domina super fácil rede social, né? Eu sei
minha filha também coordena a Fórmula Inter. Como que foi fácil, assim, você pegou um vídeo, como que isso viralizou? Vou contar desde o início que eu comecei a postar, eu sempre gostei muito de Lego, sabe? Bloco de montar. Sei. Motor V6 de Lego. I'm American made, but like Chevrolet. Something rearranged. We left that chain somewhere behind. Com o tempo, eu ganhei um computador e eu comecei a fazer animação 3D no computador. E aí começou a estourar mais. E além dos vídeos que eu fazia um vídeo ensinando a fazer a animação 3D que eu estava fazendo no computador. Então, aí chegava o vídeo que pegava 800 mil visualizações, no meio da pandemia ali, ensinando tudo a mexer com Lego, em 3D. E eu sempre gostei de fazer vídeo. E aí, eu comecei na minha carreira no automobilismo, e eu pensei, cara, se eu fazer um vídeo meio que explicando um pouco de como está sendo a minha corrida, eu nunca vi ninguém fazer isso. Deve ter um ou outro ali, mas não que estoure muito, sabe? E foi o que eu tentei fazer. Eu já sabia editar, já sabia fazer animação 3D, que nos meus vídeos do YouTube eu faço. Sabe na Fórmula 1 que no início, antes da corrida, tem o gráfico da pista? Sim. Eu faço isso nos meus vídeos do YouTube. Eu animo a pista de Cascavel, Velocitar, eu faço tudo. E aí foi a minha ideia. Foi tentar não necessariamente ensinar a técnica exata, só que mostrar o que eu penso durante a corrida. Qual é a maneira correta de esquentar o pneu em uma corrida? Com certeza não é dessa maneira que eu acabei de fazer. Aí eu só tava limpando o pneu porque eu tinha acabado de passar na grama. Mas então, a maneira correta que você deve esquentar o seu pneu é virando o seu carro bruscamente para fazer o pneu raspar no asfalto. Sabe quando você tá esfregando a sua mão e ela esquenta? É isso que vai acontecer com o seu pneu. Então não é só ir de um lado pro outro, você tem que fazer o carro derrapar. Você tem que escutar o barulho do pneu raspando no asfalto. Tipo assim. Que é o lado criativo funcionando É. ali. E assim, a gente está falando de que grandes agências de publicidade que trabalham no mercado brasileiro, principalmente no motorsport, não tem esse cuidado que você teve, né? Esse insight de fazer isso. E eu fico imaginando, porque na Fórmula Inter a gente tem uma quantidade de visualizações bem altas, bastante mensagem no celular, a gente tem um número da categoria próprio para isso. Eu fico imaginando você ali estudando, simulador, treinando no kart, e como que funciona a sua rede social? Lota de mensagem, né? Eu recebo muitas mensagens sobre como que eu comecei, como que entrei em contato para fazer um track day. Às vezes eu não consigo responder tudo, porque são muitas mensagens, mas eu tento responder para ajudar a galera a começar, porque automobilismo não é um esporte que é muito tanto quanto o futebol aqui no Fácil, Brasil. a pessoa não Não tem é noção de fácil como de começa, né? conseguir encontrar a maneira de começar, entendeu? Então eu sempre tento ajudar nessa situação. E o bacana de tudo, pelo que eu entendi ali conversando com o seu pai, com a sua mãe, é que você estava passeando lá no CPA, viu o Rossetti, falou, nossa, carro bonito, deixa eu conhecer ele. Na verdade, eu tava querendo fazer um treino de Fórmula V, e aí o ECPA tem a parte de cima e ali a parte de baixo onde fica a Fórmula V, eu entrei do lado errado, eu fui pro lado onde tava a Fórmula Evo do Rossetti, e aí eu vi o carro bonitão lá, com asas dianteiras, asa traseira, side pod, aí a gente começou a conversar com o Rossetti e virou. A gente comprou um carro e estamos agora no Campeonato Paulista. E, assim, quais são as próximas pretensões, assim, de turismo? Já pensou em algum carro de turismo? Já pensou nessas outras modalidades, além do Fórmula, Rally, Drift? Porque assim, né, quando tem adrenalina, combustível, velocidade, tudo faz parte. Eu acho muito legal a NASCAR Brasil. Eu tenho muita Sim, vontade de correr com o sensacional. carro da NASCAR Brasil. Só que o que eu penso, na minha opinião, não poderia ser só voltado a ficar no Brasil. Eu queria sair, sabe? Talvez correr de GT3 na DTM, que teve agora o final, foi muito boa. E sempre evoluir, sempre evoluir. Não necessariamente com Fórmula, claro que, por exemplo, a gente tem que mirar na Fórmula 1, mas todas as oportunidades que tiver na Que nossa frente, a aparecer. gente vai agarrar. E quais foram os autódromos que você, assim, a gente está falando que você começou a correr
Em março. Em março de 2025, tá? A gente está há meses aí da primeira etapa É. dele. Mas quais já foram os autódromos que você já participou de corrida? De corrida mesmo, foi Interlagos, Velocitar e Cascavel. 3 autódromos em É. meses ele já participou. Porque eu te falo isso porque tem a grande maioria dos pilotos passam anos e anos e anos em Interlagos e não sabe da infraestrutura de autódromos que a gente É. tem espalhado pelo país. E são dificuldades, né? São desafios diferentes. O Velocitar, de Cascavel, de Interlagos, são pistas muito diferentes, né? Em questão de disputa e o formato do carro. Cascavel eu acho bastante desafiador para a Fórmula. É. E lá você também está super bem. Lá em Cascavel, eu fiquei em segundo lugar, mas foi disputa a corrida inteira. Principalmente que assim, a Cascavel é uma pista muito rápida. A curva mais lenta de lá é mais de 110 por hora. Sim. Então, e é muito, principalmente com fórmula, dividir curva, tem a roda exposta, dá aquele receio de dividir curva e tem que ter muita coragem para correr lá. E a transmissão ao vivo de lá mostrou 90% da transmissão foi eu e o Arthur Guilherme disputando pelo primeiro lugar. E aí no final eu cheguei a 1/10 dele ali, chegou Sério? muito perto. Minha primeira vez correndo em Cascavel, eu já fui direto pro muro. Depois de ultrapassar meu parceiro de equipe, eu olho no retrovisor e eu percebo que ele está sendo ultrapassado pelo piloto que largou na minha frente. 2 curvas depois, ele faz um pequeno dive bomb ali e joga o carro por dentro. Olha o susto que eu tomei quando vi ele. Como ele freou tarde, a consequência foi que ele acelerou mais tarde do que eu. Então, eu consegui manter por fora e segurar minha posição. Na reta oposta, como eu tinha falado no último vídeo, tava dando muito vácuo por conta do vento contrário ao carro. Eu tentei dar o lado de fora para ele para a próxima curva, mas ele conseguiu colocar por dentro e me passou. Na reta principal, já peguei o vácuo e tentei colocar o carro por fora. Porém, a próxima curva é uma curva de alta. A gente faz ela a cerca de 150 por hora. E o meu pneu estava gasto por conta das últimas corridas. Então, se eu tentasse manter por fora ali, eu provavelmente ia perder a traseira e aí ia dar algum problema. No final da volta, eu vi esse carro roxo atrás de mim e eu deixei ele passar porque ele não é da minha categoria. Então, eu não vou perder tempo disputando com ele. Uma volta depois, eu coloquei o carro por dentro na saída da curva 1 e como eu lembrava que na próxima curva ele gostava de frear lá dentro, eu freiei antes para fazer o traçado melhor que ele e dar um X. Dito e feito, consegui sair melhor que ele e até ultrapassei. Porém, no final dessa reta ele meteu um dive bomb de novo e eu consegui segurar o carro por fora. Na próxima curva eu tentei segurar o carro por fora de novo. E essa manobra foi tão perfeita que até o narrador achou que eu ia errar e sair da pista. Não pode deixar escorregar. Segura, filhão, não pode tocar. Vai passar na terra? Não precisou. Tive também a nítida impressão que ia subir um poeirão ali agora. E na reta eu consegui tomar a posição de volta. E eu acho um dos autódromos mais desafiadores aqui no Brasil. Cascavel é muito forte. divertido. Divertido, viu? Eu tô falando forte, ele tá falando que é divertido. É porque vindo do kart, eu gosto muito de pista de alta. Fazer curva jogando o carro aqui, entendeu? E Cascavel é uma pista que eu me adaptei muito por conta do kart. Eu senti que é o estilo de... Porque assim, a Fórmula Evo é um carro que você consegue pilotar mais ou menos igual o kart. Pelo menos foi o que eu senti. E Cascavel é uma pista que parece uma pista de kart grande. Grande. Então, eu me adaptei muito fácil. Os pilotos, eu fui pra lá na sexta-feira. Todos os outros pilotos foram na quinta-feira, fizeram 4 treinos. Eles fizeram... Sério? É, Você perdeu 4 eu perdi 4 treinos. E aí eles já estavam virando um 15. E aí, na primeira vez que eu corri, eu fiz no primeiro treino, no treino oficial, né? Eles fizeram treinos que não são os oficiais. E aí eu virei um 16, aí no segundo treino um 15 e na classificação um 14. Aí eu larguei em segundo. E então, tipo, em 2 treinos eu fiz o que eles fizeram em 6, né? Porque juntou todos os treinos. E o que você pensa dessa parte de preparação física? Porque você está há pouco tempo já participando de campeonato e o seu corpo ainda está em evolução, você ainda está crescendo, né? Como que você pensa nessa parte de se preparar o seu corpo e a sua mente para os campeonatos, para as corridas? Para mim, treinar todo final de semana, seja no kart ou na Fórmula Evo, por enquanto tá segurando. Eu saio da corrida da Fórmula Evo, às vezes, com mais energia do que os pilotos que treinam, fazem academia. Eu ainda não faço academia. Então, eu tô conseguindo segurar por enquanto, mas quando eu subir de categoria, com certeza eu vou ter que começar
a focar mais no treino, porque é muito importante. É, sim, essa questão do pescoço, né, Sim. costela, de estar sempre com o corpo bem protegido, e disciplinado. Ele tem adrenalina, tem vida para 5 corridas ali no final de semana, Hum. né, tem vida, eu falo na questão de game, né, você gosta de game, tem 5 vidas aí no final de semana. E o que que você está pensando aí na questão das suas redes sociais? Porque, gente, 16 anos administrar 7 milhões de pessoas ali no seu mês é números exorbitantes, muito maiores do que de empresas aí. O que que você está pensando em conseguir? Porque acredito que isso tende a cada vez aumentar. Eu tô tentando sempre pensar em um tipo de conteúdo novo para fazer, porque ultimamente eu tô fazendo mais vídeos explicando o que passa na minha cabeça durante a corrida, assim, agora eu pensei em frear antes para depois ultrapassar e ir melhor na curva e ultrapassar no final da reta. E aí é isso que eu explico nos vídeos. Só que daqui a um tempo já vai ser mais do mesmo, né? Vou explicar mais do mesmo. Então eu tô sempre tentando inovar, eu tô pensando em fazer vídeos lá no autódromo, mostrando, ou talvez No entrevistando pilotos, backstage, né? mostrando dentro dos boxes mesmo, não na pista, né? Mostrar como que é a vida do piloto fora da pista, entendeu? Isso é muito legal, porque é como se fosse um vlog, né, do É, seu dia, de como que é o seu final de semana ali. E como que foi essa questão da sua família, de aceitar e tá tudo certo, deu tudo bem? aceitar eles aceitam. Mas minha avó, quando ela vai assistir a corrida, ela assiste com o olho fechado, assim, minha mãe pede para eu não correr, ela corre devagar, e aí Corre devagar. Eu falaria isso pro meu filho também, corre devagar. Que legal. Não, porque assim, acho muito importante, principalmente nessa fase que você está de início, né, de ter esse acompanhamento, de estar todo mundo ali te ajudando, principalmente na parte psicológica disso tudo, porque é um contra todos praticamente, né? É você e 18 pessoas ali disputando o mesmo lugar. Então é uma baita pressão. sim, e eu sou um dos pilotos que correm sem rádio ainda. Eu não tenho rádio, eu corro sozinho ali, entendeu? Então, eu não tenho ninguém que fala: "Ó, é a última volta", ou "Falta tantas voltas, faz isso aqui". Por enquanto eu tô pilotando solo, né. Que legal. E, e como que você assim conseguiu construir nesse pouco tempo no autódromo? Já tem bastante amigo, bastante inimigo, porque às vezes acontece, né? A gente começa a se destacar, isso é natural, né? É natural, somos seres humanos, isso acontece. Mas como que está sendo essa identificação sua com os bastidores? Eu é muito legal, porque no automobilismo a gente consegue separar a rivalidade na pista de fora da pista. Então, por exemplo, com o Arthur Guilherme, a gente disputou roda com roda a corrida inteira, disputa dura, e no final da corrida, pô, você podia ter freado ali, falando pro outro, Que entendeu? legal. Então, eu acho que eu consegui fazer muitas amizades ali entre os pilotos, e é muito bom, é muito legal, é muito família, né? Fórmula 1 é muito família. E o legal de tudo, gente, a gente está falando de um piloto novato que está na categoria Hulk, que começou em março, né? Março. Em março de 2025. E não sei se vocês viram, né? Dá para ver bastante. Ele já tem um patrocinador, que é a Frum. A Frum é uma empresa super conhecida no mercado de freios e ele já é patrocinado por essa empresa. Como que foi isso? Que bacana, né? Parabéns. Obrigado. A Frum é uma história que é muito, muito curioso, porque quando eu corria de kart rental, eu corria lá no Itália Kart, em Valinhos, eu conheci um cara chamado Diogo, ele estava lá, ele passou só para correr ou assistir a corrida, eu não lembro se ele correu, acho que ele só foi assistir a corrida de kart ali e ele ia embora. E aí a gente começou a conversar com ele e beleza, ele me seguiu no Instagram, que eu já postava já mais de kart, e aí parou. Aí, quando eu fui para minha primeira corrida em Interlagos, eu postei stories mostrando que eu estava em Interlagos e tal. Daí ele me mandou uma mensagem: "Cara, eu tô aqui também, eu tô no box dos Opalas". E aí eu fui lá conversar com ele. E aí, toda corrida aí a gente se encontra. E numa etapa no Velocitar, ele mostrou o meu Instagram pro Marquinho, que é o filho do Marco, da From, e ele gostou muito do meu Instagram, me seguiu lá, ele foi vendo os vídeos e depois ele entrou em contato comigo pra gente fechar uma parceria. Então, olha que bacana. Isso devido
as minhas redes as sociais suas redes e, sociais e e o seu o- desempenho na é, pista. Isso é sensacional, porque hoje em dia a gente vê aí pilotos que ficam um tempão, né, tentando conseguir patrocínio, conseguir parceria. Então é o começo de tudo. A gente está falando de um piloto novato que começou nesse ano e já conseguiu esse número de fãs e esse patrocínio já com ele estampado no peito. E aí, como que vai ser 2026? Já está pensando em fazer o quê? eu É uma não tenho, incógnita. é uma incógnita, eu não tenho nada confirmado ainda, mas eu sempre estou pensando em continuar evoluindo. Então, com certeza 2026 vai ser uma evolução. Não vou ficar estagnado. E me fala uma coisa, você tem 16 anos, você já sabe pilotar um carro, um Fórmula Evo de câmbio H. Como que você aprendeu a pilotar esse carro? Foi ali na hora na hora H ali da pista. Eu não. Conta essa história direito, vai. Eu já sei uma parte dessa É história. porque o que acontece? Eu não pilotava carro na rua. Eu sabia pilotar no simulador. Eu tenho um simulador lá que tem câmbio H. Só que eu nunca pilotei na rua mesmo. Um carro câmbio H. E aí a gente foi marcar um track day para eu pilotar pela primeira vez para saber se eu ia ter habilidade para correr na Fórmula Evo. E eu nunca tinha pilotado um carro com câmbio H, só que a gente falou para as equipes lá que estavam que a gente estava alugando o carro que eu sabia, entendeu? E aí, sabe, entra aí no carro, sabe pilotar com câmbio H? Sei, com certeza. Não. E aí eu entrei na pista e, na verdade, o meu resultado foi melhor, porque assim, é bem parecido com o simulador, o jeito que como funciona. Tá, De pisar na embreagem e trocar de marcha. tá. Né? Não, né? Que Claro. cérebro é esse, gente? Eu demorei E. anos para até hoje mal consigo pilotar um carro, Não, e tanto que hoje eu sou um dos poucos pilotos na Fórmula 1 que fazem ponta-taco antes das que curvas. também é Que é, difícil. e só por conta do simulador, eu só sei por conta do simulador. E aí na pista eu até me dei bem, porque eles estavam esperando que eu fizesse 1 minuto e 16 de tempo de volta. Para a primeira vez pilotando, eu fiz 1 minuto e 14. Os pilotos fazem hoje em dia 1 Um minuto ótimo e tempo. 11. Um ótimo tempo. Mas para a primeira vez foi 2 segundos a menos do que eu esperado, foi muito bom. Você tem agora seu aniversário em novembro e tem a disputa que vai ser bem na prova, né, Não da vai, não, etapa. não vai ser na final, vai ser a final vai ser em dezembro só. Então, e ainda tem a disputa de dezembro. Então você ainda tem 2 etapas para conseguir. Pegar o primeiro lugar. E tem tempo, tem pontuação para que isso ocorra? É difícil, mas eu acho que é bem possível, porque eu tô em segundo lugar, só que eu tô a Quantos 14 pontos do primeiro. Porque o primeiro lugar é o Miro, ele já corria há mais tempo ali, ele ganhou 5 corridas na Fórmula Evo e eu ganhei uma. Só que meu pior resultado foi um quarto lugar. E aí, com os descartes, eu consegui ficar em segundo lugar na Rookie. E com 14 pontos, dá para tirar se eu conseguir ficar na frente, tipo, pelo menos mais de uma posição à frente dele nas próximas corridas. Mas é bem possível. Então a matemática é essa, você ficar uma posição a mais, A 2 mais. posições Duas na posições à frente frente dele nessas 2 próximas etapas, aí o Exato. troféu, o campeonato é seu. Exato. Que sensacional, gente. E assim, eu falo, assim, Interlagos na final é muito legal. Dezembro lota aquele autódromo, é gente saindo por todo canto. É uma adrenalina, assim, uma sensação muito boa, assim, sabe? Acabou o ano, sabe? Meio que Papai Noel, assim, todo mundo comemorando o final de ano, todo mundo confraternizando ali, sabe? Entre todo mundo, assim, é muito legal. A gente vai estar lá torcendo para que isso dê certo. Na verdade, vamos ver, né? Como que vai ser essas 2 etapas. Vamos ficar assistindo, até mesmo porque qual foi o vídeo que mais teve visualizações aí? Foi um vídeo que eu no meio da corrida de Velocitar, eu tava em primeiro, eu tava já a uns 3 segundos do segundo lugar, eu tinha conseguido abrir bastante, e meu retrovisor direito começou a girar, e meu retrovisor esquerdo caiu pra frente. Então eu comecei a correr sem retrovisor, então o vídeo foi mostrando como que foi no meio da curva, ter que segurar o retrovisor assim para conseguir olhar para trás, e aí o outro eu tive que dar uma regulada toda a volta. E foi esse o desafio. E
pegou bastante visualização, justamente por conta da Da dificuldade que tem essa dificuldade de corrida. pilotar. Pois é, e é pouquíssimo tempo pra rapaziada trabalhar nos boxes. Aí você vê a largada ali, Valevi Simões. Aí bate um sustinho, aí o coração vem parar no Murilo. Tudo certo, volta ali, nada por Amém, Senhor. Pois é, e olha com o Augusto Agro, ó. Cheio de amor pra dar pra cima do Levi Simões. Vem na melhor das intenções, né? E o Levi Simões a gente passando um pouquinho nesse final de corrida. Ninguém imaginava isso quando ele abriu mais de 9 segundos. grande final de prova aí, no final das contas, você chegar bem na nova emoção que a gente não estava esperando. Pois é, Lucas Freitas, André e Gilberto Guerra, os três juntinhos, aproximados, justinhos, pra fazer a curva da vitória do parceiro, do Velocidade, todo o carinho do mundo, o Lucas Freitas, sabe que falta pouco, é bom dessa linha, não deixar pegar o barco, já vai trazendo o Davi, vem contar com a bandeira com a dupla do Lucas Freitas, pra vencer na Fórmula E do Lucas Freitas, André e Gilberto Guerra. Então a gente tem aí ícones, né? Senna pilotando com uma marcha só e ganhando a corrida, enfim, essas coisas são coisas, probabilidades que podem acontecer no automobilismo, né? E essa foi uma delas e te deu quantas visualizações? Esse vídeo ficou com 4,5 milhões. Uau, olha isso. E eu acho que foi em uma semana. Pegou 4,5 milhões de visualizações. Que bacana. E Gustavo, como que é o seu Instagram para o pessoal que ainda não @, Gustavo Moreno Piloto. Tudo junto. conhece? Gustavo Moreno. Qual que é o seu número no carro? Porque numeração é super importante. É o Todo número mundo briga 22. pelos números. Hã? Número 22. 22? Todo mundo briga pelos números no começo do campeonato. É muito legal É. isso. Eu tive sorte porque esse número eu já usava no kart, então eu tive sorte que ninguém usava ainda. Eu coloquei no carro também. E como que faz assim, gente? Para quem aí tem duas coisas bem bacanas. A gente está falando de um menino que está com um sonho aí de ser piloto. Na verdade, sonho não, né? Ele já é piloto, mas com um sonho aí de seguir sua carreira agora como um profissional no meio aí do automobilismo. A gente sabe como que vai ser aqui para frente, né? Quais as categorias que vão aparecer para você. Como que faz para alguma empresa, alguém quiser entrar em contato, criar alguma collab, ou querer entender como faz para patrocinar você como piloto lá na Fórmula Evo? Normalmente me chamar no próprio Instagram ali. Eu sempre olho as mensagens, eu sempre olho. Então, no próprio Instagram me mandar uma mensagem lá. E aí a gente entra em contato, talvez, aí chama pro WhatsApp, ou, sei lá, manda um e-mail. Porque a gente está falando de 7 milhões de visualizações por mês, não é pouca coisa não. E o bacana é porque é um público bem engajado, né? É aquele fã que realmente gosta. E qual que é o perfil do pessoal que mais te segue? É da sua idade? É entre 18 e 30 anos. Não é muito da minha idade, mas um pouquinho mais pra cima. E me diz uma coisa, qual que é a maioria das perguntas que chegam para você? De como começa, como que vira piloto, como entra no kart. Que é umas perguntas que, pra mim, tipo, como entra no kart? Pra mim era mais simples, mas eu nunca parei pra perceber que realmente não tem nenhuma informação aberta, assim, de como você começa, né? Tipo, no kart é você ir num kartódromo e andar num kart rental ali pra ver como que você sente e depois comprar um kart ali, às vezes no próprio kartódromo vende. E eu não sabia que era uma dúvida tão grande. Que eu recebo Sim. muitas mensagens de pessoas perguntando como começa no kart ou como entra na Fórmula Evo, na Fórmula 1600, na Fórmula V. Sim, então olha que bacana. Então, daqui a pouco você vai ter que criar uma agência aí para passar para esse pessoal de como funciona. Isso é muito legal. Isso eu fico bem feliz em saber que existe público, né? Além, né, da quantidade de pilotos que estão já correndo, que existe sim aí 7 milhões de pessoas interessadas ou curtindo o automobilismo. Então isso é bem legal. Chega uma média de quantas mensagens por dia para você?
Putz, por dia eu não tenho uma média exata, mas eu recebo bastante mensagem, principalmente quando eu posto stories, porque a galera vai pelo story, responde os stories. Só que por vídeo, tem vídeo que eu recebo 300 comentários, vídeo que eu recebo Uau. 200, 300. Então e a maioria dos comentários é perguntando esse tipo de pergunta. E me diz uma coisa, qual foi o autódromo mais desafiador para você? Aqui já passou em 3, né? O Cascavel foi Cascavel. o Cascavel foi o autódromo mais desafiador, porque foi muito legal, porque quando eu cheguei lá, a galera já tinha corrida, eu perguntei para 4 pilotos diferentes, um da 1600 e 3 da Fórmula Evo, como que era o autódromo, o que eles acharam, né? Para entrar já com a mentalidade de como que era o autódromo. E os 4 falaram que tinha que ter coragem. Sim. Os 4, foi impressionante. Os 4 deram a mesma resposta: ó, você tem que ter coragem para correr nesse autódromo, porque você freia lá dentro, e Sim. acelera antes, e a curva mais lenta é a 110 por hora. Então, é Sim. bem desafiador, mas eu achei muito divertido, é um autódromo muito Não, legal. Se ficar em segundo lugar é muito divertido. Foi Eu também achei. E me diz uma coisa assim, estou ouvindo aqui uma coisa do seu pai falando. Gente, o que aconteceu agora? A gente está aqui no podcast, na gravação. O que é que aconteceu agora? Meu pai acabou de receber a mensagem agora do marketing da Levita Vitaminas, que agora eles estão fechando um patrocínio comigo agora. Olha que sensacional, gente. A gente está falando aqui sobre ativação, sobre marketing, sobre pilotagem, né? Sobre um menino que começou agora em março e já está o pai dele já recebendo mensagem, fechando o patrocínio para ele. E o bacana é porque a gente está falando do Gustavo, que ele tem 16 anos, ele atende aí a todas as idades, né? Porque eu imagino da molecadinha que é fã até o pessoal mais velho corre aí, principalmente na Fórmula Evo, que tem um pessoal um pouco mais velho ali, curte o seu trabalho. Parabéns aí, por já o Obrigado. segundo patrocínio dele. Espero que isso continue. E o bacana de tudo isso é que é tudo muito fluido, né? Você tem essa fluidez acontecendo, está sendo tudo muito natural, né? Isso é muito legal. Porque, assim, quando você trabalha com agência de publicidade, que tem que prospectar, que tem que criar mídia, que tem que fazer roteiro e ficar horas ali na parte de criativo, o dele não. O dele foi ele com o stop motion, com a criação que ele teve ali já da internet e a habilidade de pilotagem, ele conseguiu unir as duas coisas e viralizar isso de uma forma tão bacana que ele estourou uma bolha do mercado de automobilismo, porque é muito nichado. Hoje quem curte automobilismo gosta e é um público específico. E ele conseguiu quebrar isso para ter 7 milhões de visualizações por mês. Ele conseguiu quebrar isso e gente de todas as idades e todos os perfis, né, te visitam. Isso é muito bacana, porque, gente, eu tô assim, 7 milhões, acho que eu vou dormir com esse número na cabeça. Parabéns, viu? Parabéns Muito pela obrigado. essa empresa que apoia o automobilismo, que apoia o esporte, porque é muito importante para que esse ciclo funcione, né? A gente precisa que essa cadeia gire e parabéns, viu? Muito obrigado. Já pensou aí onde vai estar o nome da empresa? Já viu? A gente tem que Elaborar agora, elaborar. né? Então, como que é o nome da empresa? Levita Vitaminas. Levita Vitaminas. Parabéns, viu? Eu acho que vocês fizeram um ótimo aporte. Então, já está preparado aí para... Eu estou em êxtase agora, gente, não consigo mais nem pensar direito. Respirar fundo e 14 de novembro, próxima etapa? 14 de novembro, que curiosamente é o dia do meu aniversário. A próxima etapa vai ser de sexta-feira até domingo. Sexta-feira é o meu aniversário, eu vou comemorar lá dentro do autódromo. Que legal, olha isso, hein? Já com 2 patrocinadores comemorando aniversário no autódromo e já talvez garantindo o campeonato com ele aí. Talvez vai ser uma briga muito, muito boa, com certeza. E eu torço para que... Eu gosto muito da disputa. Eu até brinquei no grupo lá da equipe que eu queria que empatasse para no final da corrida a gente decidir na última corrida do campeonato. Porque eu gosto muito da disputa, é emoção, eu acho muito legal. E já que você falou disso, qual o piloto da Fórmula 1 que você mais se identifica? Que você olha assim e fala, poxa, eu tenho esse formato de ideia de pilotagem. Qual que você mais olhou assim? Depende muito. Eu não tenho um piloto exato. Eu
A Fórmula 1, por exemplo, eu assisto, eu não torço Sério? eu não torço pra nenhum piloto, Também. eu torço pra disputa, eu torço pra briga ali na pista, entendeu? E que é isso que eu acho que entretém, eu acho que é muito bom. Mas eu gosto muito do Hamilton. Eu gosto muito dele como pessoa e dele como piloto. Ai, que legal, que legal. Eu estou muito feliz e principalmente muito emocionada de estar com você aqui comigo. 16 anos, já despontando aí o campeonato, com patrocinador, 7 milhões de visualizações, fluindo tudo da maneira como tem que ser feito, simulador, treino de kart, estudando, treinando, né, com o Fórmula Evo, disputando o campeonato. Parabéns por que você está fazendo. Não desista, tá? Esse é o slogan da Fórmula Inter, hashtag nunca desista, porque vem muitos percalços nessa Não, vida. com certeza. Vem muita, muita, muita coisa. É seguir em frente. Espero te encontrar lá no DTM, passeando por Quem lá, sabe? correndo. Vai lá dar uma voltinha de Fórmula Inter para você entender a Vou. diferença do que é um pneu slick. A DTM é o quê? De slick também, não é? DTM é carro de GT3, é tudo slick. Slick, É. então. E aqui, olha, tá uma lembrancinha do nosso podcast para Muito você. obrigado. Espero que você goste e lembre de nós aí com Ó. carinho. E, gente, acompanhe as redes sociais do Gustavo, @Gustavo. @Gustavo Moreno Piloto, tudo junto. E no YouTube é a mesma coisa? No YouTube é a mesma coisa. É que o arroba no YouTube é a mesma coisa, só que o nome do canal é Gustavo Moreno, aí tracinho piloto. Certo. Acompanhe o Gustavo lá, porque tem muita novidade. Ele é extremamente criativo, tem muito conteúdo, muito post bacana para falar. Você vai agora, a partir de agora, você vai entender como que é o bastidor da vida dele lá dentro do box, vai entender os perrengues que a gente passa dentro do box, de sexta a domingo. Agradecer também ao ECPA, estou aqui com o troféu do Autódromo ECPA. Muito obrigada por esse ano de 2025, que foi fabuloso. A Fórmula Inter poder participar do nosso campeonato lá com vocês. E brigadão, viu, Gustavo? Obrigada pela sua família por estar aqui com a gente. E só para lembrar, recentemente eu também criei uma conta no TikTok TikTok, para repostar os vídeos que eu tinha no Instagram, só que pro TikTok, porque o TikTok monetiza, o Instagram não. E aí eu comecei a postar no TikTok, eu tô com 85 mil seguidores, só que eu tenho um pouco menos de visualizações do que o Instagram, que é o mesmo arroba, Gustavo Moreno Piloto também, tudo junto. Então vamos lá, gente. TikTok, Instagram e YouTube. Façam um favor, meus amigos, de irem lá, curtir o Gustavo. E também, no dia que vocês estiverem no box, porque a grande maioria do nosso público são pilotos e são empresários, vão lá no box, vão lá cumprimentá-lo e vão dar uma força para ele lá na pista, porque essa disputa vai ser sensacional. Ele está começando agora e já está aí para ganhar esse campeonato de 2025. Obrigada, viu? Muito obrigado por ter chamado, é uma honra, de verdade, participar. Obrigada, gente. Ótimo domingo. Tchau, tchau.